Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o POI. É um empacotador que se utiliza de Webpack, mas que evita um monte de configurações que a gente teria que dar ao Webpack para ele funcionar com o nosso projeto. Então ele automatiza algumas coisas, torna mais fácil a utilização do empacotamento com o Webpack. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que é o POI? Como eu acabei de dizer, ele se utiliza do Webpack para criar um bundle. Um bundle é um conjunto juntando vários JavaScripts num só, vários CSS num só, etc. Né? E ele fornece uma configuração pré-definida. Evidentemente que isso aí a gente às vezes quer modificar, ele permite essa modificação também. Ele é extensível, eu posso ter plugins para estender a funcionalidade dele, mas isso não incorre em ter o POI original, o Core, né? Ele já com essas extensões. Então eu estendo à medida do que eu preciso. Ele é agnóstico em relação a frameworks, quer dizer, eu posso usar Vanilla JavaScript sem problema nenhum, ou posso utilizar algum dos frameworks mais populares, o React, o Vue, por exemplo, ou até outros frameworks. Eles até propõem que, se você tiver algum que não consiga usar satisfatoriamente, postem uma mensagem lá e eles te ajudam a deixar configurado para esse teu framework. E aí, como é que a gente faz para começar a usar o POI? Eu hoje vou colocar comandos usando o yarn no lugar do npm, mas poderia ser usado também o npm. Eu chego num diretório onde eu quero startar o meu projeto, digo yarn init, podia ser npm init, não vamos fazer o paralelo. Depois um yarn add poi --dev para desenvolvimento. E para startar já o desenvolvimento em tempo real, quer dizer, eu vou modificando e ele já vai fazendo alguma coisa, yarn poi --serve ou npm dev. Feito isso, se eu tiver esse arquivo index.js que está aí, ele vai abrir uma página, vai dizer uma página, né, no endereço default, que é o localhost 2.4000. Então nessa porta 4000 vai aparecer um servidor com hello poi aí, que é só o conteúdo do texto. Quando eu terminar de desenvolver, yarn poi --build ou npm build também dá certo. Então, feito isso, eu tenho o meu projeto todo estático, certo? Compilado, empacotado pelo Webpack. O que eu colocar de assets, por exemplo, imagens, etc., vai estar embutido lá também, entendeu? Vamos ver algumas features do POI. Ele faz esse bundling automático com Webpack. Se necessário, faz também a transpilação, a compilação de features não implementadas no JavaScript, se bem que a gente está usando browsers modernos, quase tudo isso já é implementado. Mas caso a gente queira que rode no navegador mais antigo, então eu posso usar o Babel para fazer essa transpilação. Uma recarga automática, enquanto eu estiver em desenvolvimento, eu alterei algum arquivo, ele já recarrega automaticamente, já mostra o conteúdo modificado. Então isso é muito prático para quem está desenvolvendo. Vejam que o Vue.cli, tem um vídeo aí meu sobre o Vue.cli, também faz isso aí, certo? O POI é um pouco mais fácil de usar, simplesmente isso, tá? E outra, o POI não precisa ser com Vue, pode ser com Vanilla.js. Se eu quiser servir arquivos estaticamente, o que tiver no diretório public, né, no diretório corrente do projeto público, vai ser mapeado para o barra, para a raiz do meu arquivo, meu sistema de arquivos. Suporta o Vue, inclusive arquivos .vue, quer dizer, componentes do Vue, sem precisar de fazer nenhuma configuração adicional. Ele é feito também para funcionar muito bem com
React e Vue. São os dois containers mais importantes que a gente utiliza atualmente. O template default dele é esse aí que vocês estão vendo, tem na documentação, ou caso a gente não queira, eu posso colocar no diretório público um arquivo index.html e ele será usado como template default, certo? Então a gente tem essa flexibilidade também. Caso eu precise usar alguma coisa do template, substituições, as substituições suportadas pelo Lodash seriam utilizadas. Bom, está aqui um exemplo bem simples que a gente vai ver ele funcionando, aparecendo o HTML, né, a página. Tá aí, criei um elemento, H1, disse que a classe dele é title, né, título, e o conteúdo é hello poi. Depois criei um outro elemento, aí estou substituindo o inner HTML para botar mais de uma coisa de uma vez só. Então tá aí a imagem embutida num parágrafo e o texto adicionado também nesse mesmo parágrafo, tá? E terceiro lugar, criei um type com edit, source, index para redefinir isso já estava lá, foi o POI mesmo que criou, quando eu startei o projeto, deu init. Então, eu obtenho o app, né? Que ele cria no template, ele cria uma div app, certo? Se a app existir, appendo esses três elementos da minha página. Vejam que na linha 2 eu também estou importando uma folha de estilo, certo? Isso é opcional, evidentemente. Isso é suportado pelo Webpack também, tá? O Webpack, uma das finalidades dele é exatamente essa. Bom, então vamos agora, que já vimos uma introdução boa, alguma coisa para vocês entenderem, vamos ao nosso filme, ver como é que funciona isso na prática e visitar alguns sites que podem ser de utilidade para vocês. Então tá aqui essa página que eu acabei de mostrar, Hello Poi, não é? Com um texto adicionado e uma figurinha para vocês darem uma olhada, e edit o source index para salvar e recarregar. Tá aqui a página do próprio Poi, né? Tem um exemplozinho aí logo na entrada, o guia dele, o Getting Start é bem simples e diz como a gente deve fazer para iniciar, é mais ou menos o que a gente viu. Utilizações da linha de comando, ele tem os flags aí, produção, watch, server, né? Para a gente usar ele junto com o package.json ou com outras coisas. Aí ele sendo usado junto com o Vue ou com o React, né? E tem muito mais coisas, essa página de configuração, variáveis de ambiente que a gente pode acessar lá no nosso código, né? Então pode ser alguma coisa mais para configuração. Tá aqui o template default, certo? Vocês podem dar uma olhada. O guia é bem simples, mas tem tudo que o POI suporta, tá? Então isso aí já é interessante. A gente está iniciando por um arquivo JavaScript, mas eu poderia iniciar também por um arquivo HTML. Ele também pode ser baseado no arquivo HTML. Bom, tá aí a configuração. Tem aqui alguns artigos. Primeiro artigo aí, como é que a gente utiliza o Webpack junto com o POI e customiza, e tem um POI config que a gente pode tá aí um template usando aquela sintaxe do Lodash, né? Como a gente usa ele para criar aplicações React, a mesma coisa pode ser para o Vue. Então tá aqui um arquivo mais específico para o Vue, vocês podem dar uma olhada. Para o Vue, não, para o Vue, desculpem, certo? Então tá com componente, vocês podem adicionar componentes, né? Como eu dizia para você, esse arquivo é do Alligator, e tem outro arquivo do Alligator também, o mesmo autor, se eu não me engano, que também dá mais detalhes sobre a configuração do POI para atender às nossas expectativas,
tá? Então é bom dar uma lida nos artigos. Eu passo rapidamente aqui só para vocês terem uma ideia da complexidade. Não vou discutir detalhes, senão esse vídeo ficaria de horas de duração, tá? Tá aí um outro artigo no Medium sobre como construir um site a partir do zero com o POI, né? Do próprio autor do POI, que é o Egoist. Tá aí na comunidade View, informações sobre o POI, o pessoal gosta dele, utiliza ele aqui e acolá. Tá? E aqui tem um videozinho interessante do Egghead, tá? Que mostra mais ou menos o que eu estava mostrando, só que dinamicamente. Então é bom vocês darem uma olhada. Eu editei um arquivo estático, mostrei para vocês a listagem. Aqui ele sai editando a partir do zero, numa tela onde aparece do lado o editor, do outro lado o navegador. Então, que poderia ser feito pelo Atom, por exemplo, né? Ou seja, a gente tem um vídeo sobre o Atom. Vocês poderiam usar o Atom e mostrar já direto no HTML e ir modificando e ele ir mostrando. Tá? Salvou, ele recarrega, né? Então isso é interessante. Ele está mostrando aí, está usando aquelas extensões reativas, né? Que tem um vídeo também nosso aí sobre esse RxJS, que é interessante dar uma olhada caso vocês queiram utilizar, né? Ele está usando essa reatividade para criar um contador com timer, né? Então, bom, gente, é só para dar uma ideia. Eu acho que é o suficiente por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, me dê um like. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até uma próxima apresentação. Muito obrigado.